Então, olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Por Mais Simples Que Seja. Hoje não estamos no formato internacional, porque Larissa está aqui, estamos no formato mais humilde, para a gente poder trazer o conteúdo para vocês. Eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje, porque o nosso tema é muito importante, mas só vem depois da apresentação das meninas. Sou Mariana Borges, né? Sou psicóloga e arteterapeuta em formação e estou aqui para participar de mais um podcast, por mais simples que seja. A gente já se conhece, gente. Pode ser. É verdade, mas sempre pode aparecer uma pessoa nova por aqui e tudo mais. Sim, apresente-se. Você que é novo aqui. Já, mano, pra quem não me conhece, meu nome é Larissa. Quem não me conhece, na verdade, pode ser que você não me conheça, né? Por teu cabelo. Preciso dizer que eu tô cabelo. Enfim, você que é novo aqui, meu nome é Larissa Barroso, sou psicóloga. A gente veio hoje aqui no presencial, né? Para a nossa serrinha quente, essa terra calorosa. Jesus. Né? Aqui nesse calor humano, para a gente poder debater mais um tema pro nosso podcast. E o tema de hoje é um tema muito importante, por quê? Porque ele é um dos temas mais falados dentro do Brasil e a nossa frase inicial já vai refletir tudo. A gente vai falar sobre meritocracia, que é aquela coisa que você ouve falar, não sabe o que é que faz e não faz a mínima ideia se você já mandou essa frase de maneira errônea para alguém. Então a gente vai falar sobre isso hoje para que você não cometa esse erro novamente. Sim. Vamos refletir sobre esse tema polêmico, né? Bem polêmico. Mais polêmico do que o clipe do Pitbull enraivado. Pitbull. Mas vamos nós. Vamos começar hoje com uma frase muito maravilhosa proferida por um dos aristocratas do Brasil, uma das pessoas que mexe com finanças de maneira incrível, que é o Primo Rico, né? Que ele traz a realidade de com 14 horas de trabalho não tem como ficar pobre. Não tem pobreza que sobreviva a 14 horas de trabalho. Obrigado, e ninguém também, assim, não tem saúde mental, não tem nada que sobreviva a 14 horas de trabalho. Tem relação social, não tem família, nada sobrevive a 14 horas de trabalho por dia, né, gente? Vamos combinar aqui, né? É bem isso, cara. E o que é osso, assim, é que as pessoas compram essa frase com muita facilidade. Tipo, a pessoa ouve uma frase dessas, para e pensa, 14 horas de trabalho, você tem 10 horas para descansar e fazer as suas atividades. Aí você olha para a vida de um Thiago Negro da vida e para e pensa, peraí, mas com 14 horas de trabalho ele está se referindo ao trabalho com o quê? Porque se você for pensar numa vida saudável, ele termina de trabalhar às 14 horas, sem deslocamento, claro, vai para academia. A academia com deslocamento é pelo menos 1 hora. Sim. Aí você termina isso, tem os horários das refeições. Sim. Acabou o dia. Sim. Então, tipo assim, você para pra pensar, esse cara é uma máquina. Sim. É uma máquina tão grande que, tipo, você pode entrar até no universo da fofoca e pensar, será que é esse tipo de movimento que faz a família dele ter chegado àquele momento de confusão e tudo mais? Sim. Porque, gente, tô fofocando mesmo, sério. Babados. Mas é aquela coisa, quando você dá muito valor ao dinheiro, quando você dá muito valor ao viver com dinheiro, né? Você começa a entrar dentro de uma rotina problemática da sua vida, porque a vida boa vai depender daquilo que você pode comprar. Não, a vida boa vai depender daquilo que você pode fruir, daquilo que você pode gostar. Sim. Dentro da sua vida. Mas, Fernando, com o dinheiro eu posso gostar de mais coisas. Claro, você pode gostar de mais coisas, não tem problema nenhum, consumir mais coisas e afins. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, existe uma grande preocupação que é você está conseguindo fruir das coisas que, por exemplo, você tem um iPhone que você consegue integrar com o seu MacBook, consegue integrar com o seu iPad, é uma coisa. Outra coisa é você ter um iPhone, porque o iPhone é o iPhone, ele não trava. Eu uso o WhatsApp e Fazendinha Feliz para passar o tempo. Gente,
é desuso de um iPhone. Sim, fazendinha foi boa. Minha irmã joga. Beijo, irmão. Eu não te amo tanto assim, mas amo. Mas é isso, né? Assim, e assim, você ficou falando, eu fiquei pensando, tá, que tipo de 14 horas de trabalho? Porque, por exemplo, um Uber, tipo, 14 horas de trabalho no Uber, ele vai conseguir talvez garantir a sobrevivência. Enriquecer ali, tipo, não, né? Tipo assim, um entregador de iFood, uma diarista, por exemplo, que trabalha, tempo de deslocamento nas cidades grandes, por exemplo. Eu mesmo tive um trabalho de que eu tinha 2 horas de deslocamento, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Então, tipo assim, que 14 horas são essas? Depende muito do tipo de trabalho. A gente vive uma precarização do trabalho. Então, assim, tipo, gente, não vamos acreditar nessas mentiras, não, pelo amor de Deus. Vamos tomar cuidado com isso, né? Mas esse também é um exemplo muito escrachado, né? Tipo, Sim. Você olha isso, acho que, eu espero, viu, gente, que cause impacto na maioria das pessoas. Mas a questão da meritocracia também é que para algumas pessoas ela faz sentido, porque você chega, você nunca ouviu falar e diz, não gosto de meritocracia. E o que é isso? Aí você diz, não, meritocracia é aquela coisa que a gente fala que a pessoa consegue as coisas pelo mérito próprio dela. Se ela se esforçar, ela vai ter. Só que num Brasil onde existem muitas pessoas que não partem do mesmo ponto, isso não faz o menor sentido, gente. Porque você que é uma pessoa classe média, que os seus pais tiveram condições de pagar uma boa escola pra você, que o seu pai conhece o fulano, né? Porque somos aqui do Ceará e sabemos que existe, né? Aquele famoso QI. Sim, com certeza. Tem alguém pra te indicar. Tu não vai partir do mesmo ponto da pessoa que teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sim. Que ela não teve tempo de fazer os estágios dela direito, mas fez com o esforço dela, porque ela tinha que trabalhar, então ela tinha que se dividir entre as coisas. Então, ok, você vai dizer que essa pessoa que não se esforçou o suficiente para chegar onde você chegou? Claro que não, talvez ela tenha se esforçado até muito mais do que você. Muito mais. E ela não chegou onde você tá porque ela não teve todas as oportunidades ou facilidades que você teve. Sim. E isso às vezes é muito sutil. Sim. E aí fica parecendo que meritocracia não, faz todo sentido. Sim. Mas para pensar um pouco fora da tua bolha, né? Sim, e para a sociedade, para o poder, é muito fácil delegar ao sujeito toda essa responsabilidade. Tudo que você quer, você consegue. Porque aí o poder público se desresponsabiliza de fazer política pública de reparação, né? Porque aí não, basta querer. Só depende de você. Eu tenho um ranço dessa frase, gente. Só depende de você. Como se, tipo assim, exatamente, as pessoas não estão partindo dos mesmos lugares e a gente precisa de políticas de afirmação, sim, porque é justamente por isso, assim, umas pessoas têm muito mais facilidade do que a outra. Então, não depende só de você, gente. A gente entende que tem vários outros fatores que contribuem e às vezes te atrapalham para que você consiga, né? Essa história tem que falar, assim. E tu falando isso, tipo, me lembrou muito a música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser. Lua de Cristal, o cara lá de cima. Ave Maria, aquela música. Tipo assim, só porque eu tenho fé que eu vou conseguir aquilo, não exatamente significa que eu vou conseguir com a mesma facilidade das outras pessoas. Sim. Ou sequer conseguir. Sim. Às vezes, por exemplo, eu olho pra minha família. Quantos dos meus ancestrais, em relação à minha família, eles pavimentaram o terreno para que a gente pudesse começar a caminhar um pouco de maneira diferente. Tipo, dentro da geração da minha mãe, só tem 2 pessoas formadas dentro da família. Aí depois da geração da minha mãe, agora já tem bastante gente formada, mas de mestre é a minha tia, que foi a última filha da geração da minha mãe. Né? Então, tipo assim, pra você ver como cada geração vai evoluindo aos poucos, não vai evoluindo de tipo, pum, despontou. Não. E não é a família toda que evolui ao mesmo tempo, é uma parte da família evolui aqui, outra parte da família evolui aqui.
E quando a gente olha dentro desse contexto, né, a gente vai olhando, tipo, as pessoas que tiveram melhor condição dentro da nossa família, o que é que elas estão fazendo hoje? As pessoas que tiveram mais dificuldade dentro da nossa família. Sabe aquele primo, assim, você tendo uma casa razoável e tudo mais, tendo aquela família que não teve muitos bens e tudo, mas a sua família despontou. Sabe aquele primo distante que ainda mora no interior e tudo mais, vive uma vida bem mais simples do que a sua? Ele não tá ali apenas por conta das escolhas dele. Ele tá ali porque tem toda uma série de outros fatores que fizeram ele estar ali. E não é exatamente, mas se ele se esforçasse, não. Às vezes, o ele se esforçar não significa que ele teve a faculdade particular que você pôde ter ou o ensino que você pôde ter para entrar numa pública. Sim. E você pode ver isso, tipo assim, comparando o seu material da escola que você estudou com o material da escola que ele tinha. Sim. Então são duas preparações completamente diferentes e são duas formas de ver o mundo que são completamente diferentes. Sim. Então a meritocracia, ela não funciona porque ela não é uma coisa que está preparada para equidade. Ela é uma coisa que está preparada para igualdade. A equidade é o quê? Você dá àquela pessoa que tem uma necessidade específica X aquilo que ela precisa para poder alcançar aquela necessidade. Tratar os diferentes com diferença, né? Exatamente. Porque cada um precisa de uma coisa. Então, vamos dizer, uma pessoa está no interior e quer cursar a faculdade para poder fazer, sei lá, uma engenharia de pesca para melhorar a qualidade do viveiro da família, ou quer fazer engenharia agrônoma para melhorar a qualidade das plantações, veterinária para melhorar a qualidade do gado. Essa pessoa vai ter muita dificuldade para fazer essa evolução. Enquanto as pessoas que estão na cidade têm acesso a escolas de qualidade, ou então aquelas fábricas de estudo que a gente consegue ter acesso, pessoas que têm esse tipo de ensino, você pode ver que tipo, essas pessoas entram e não conseguem voltar essa atenção para essa galera. Porque são pequenos demais. Sim. E a gente vai criando esse gap que vai mostrando o quê? Existe aquilo que você quer receber, por exemplo. Quando eu comecei a minha carreira como psicólogo, eu queria receber tanto. Agora, depois de 8 anos, mais ou menos, eu quero receber tanto. 8 anos não, estou com 6 anos. Quero receber tanto. E a gente vai subindo isso. E às vezes voltar para o interior para fazer alguma coisa não significa que você vai ter essa qualidade financeira. Sim. Você pode ter até uma vida boa, Sim. mas não vai ter a qualidade financeira, às vezes, o retorno financeiro que você deseja. Sim. E nessa hora que eu vejo que muita gente peca. Por quê? Porque liga dinheiro à qualidade de vida. E não é sempre assim. Isso é que a gente precisa compreender muito nesse papo de hoje. Sim, porque a meritocracia, ela cresce em cima desse discurso que o dinheiro, o sucesso, o crescimento pessoal, ele só vai nascer na sua vida, só vai brotar na sua vida, você só vai ter uma vida boa quando você chegar lá. Em termos financeiros. Em termos financeiros ou de conquista, realização, Sim. qualquer outra coisa. É só quando você chegar lá. E não é assim. O processo também é muito válido. Sim. E às vezes o chegar lá é uma parte tão pífia do processo que, tipo, você viveu muito mais coisa, você já aprendeu muito mais coisa, você poderia ter mudado bastante coisa dentro do seu plano inicial e você, por engessamento em uma ideia da meritocracia, não fez. Sim. Na verdade, a gente também viu muito isso, né, Mari, nos processos de mulheres, porque elas acham, né, que quando elas chegarem num ponto X, elas vão conseguir Sim. o que elas tanto desejam. Só que quando elas chegam lá, nesse lá, não é. Aí elas estão perdidas. Sim. Porque elas se esforçaram tanto para chegar lá sem entender o processo, Sim. sem entender o porquê que elas estão buscando isso, sem buscar o propósito e o sentido, que quando chegou lá, disse assim, vale, não sei quem eu sou mais, tô perdida, não sei por que eu queria isso. Se desconecta porque vai nessa ideia do coletivo, né? E eu fiquei pensando muito aqui, eu tenho um filósofo preferido, gente, que é o Emicida. Emicida amo demais. E como dizia Eliane Diógenes, né, filósofo, ela chama de filósofo as pessoas do nosso cotidiano, né? E o Emicida trouxe uma fala de uma questão de diferença entre burguesia e elite,
né? Que ele, tipo, ele não considera quem tem muito dinheiro elite, porque a elite é a melhor do que a gente tem de uma coisa. Sim. E não é porque a pessoa tem muito dinheiro que ela não é a melhor. Não é isso. Não é, e ele diz, essa galera é a burguesia. É porque tem mais dinheiro. Elite é outra coisa. Elite é o que a gente tem de melhor. E aí ele fez uma discussão a partir de uma que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, é que tipo assim, ele disse, não é toda pessoa, por exemplo, como a história de vida dele, do Emicida, que a gente sabe que ele é ele veio de periferia, né? É como se ele disse assim, é como se eu chegasse na beira do penhasco, a pessoa me empurrasse, eu batesse a cabeça e tal, e ralasse até lá embaixo e voltasse, conseguisse passar tudo e tivesse o sucesso que ele tem hoje. Tá vendo? Te disse que você é capaz. Gente, a gente não precisa disso. E outra coisa, essas histórias pinçadas, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tá vendo, ó, o Emicida é um exemplo de que quem quer consegue. Não, ele mesmo disse, para um Emicida chegar aqui, quantos outros precisaram ir pra vala? Sim. Né? Então, assim, eu acho importante porque essas histórias são pinçadas. Eu li recentemente o livro da Viola. Eu sinto que muitas pessoas podem se apoderar, tá vendo? Olha a condição que Viola viveu, olha onde ela chegou. Mas, gente, calma, né? Essas histórias são, assim, a exceção da exceção da exceção, a gente sabe. E aí a gente não pode transferir essa responsabilidade pro sujeito que quem quer consegue. Não é bem por aí, não, gente. Vamos com cuidado. São importantes pra gente conseguir sonhar, né? Sim, inspiração. Mas quem tá do outro lado não significa dizer, tá vendo aí, fulano, tu que nasceu, tá vendo? Ele conseguiu, você também consegue, só depende de você. Né? Só que não é assim. Não. O Emicida mesmo, e depende, por exemplo, outras pessoas foram atravessando a história de vida delas que foram ajudando. Ele diz mesmo que foi alfabetizado por uma professora que percebeu que ele gostava de quadrinhos. Ele falou, se não fosse essa professora, o que seria de mim? Eu conseguiria ser alfabetizado? Então a gente tem que pensar que essas pessoas também foram acontecendo coisas que foram permitindo. E não dependeu só delas, assim. É isso que eu queria. É porque eu acho isso aí um perigo da gente pegar essas histórias e usar como referência e falar, tá vendo? Ó, quem quer consegue, é só se esforçar. Não. E também não pegar a caixa e é tipo assim, tá aqui, essa daqui é a fórmula que vai dar certo pra todo mundo, porque é exatamente isso, né? Tipo, a professora percebeu que ele gostava de quadrinhos, aprendeu a ler. É o fulano específico. O seu entendimento, quando você se abre para ajudar uma pessoa que você quer que ela cresça, não é assim, ó, fulano, eu vou te ajudar, vou pagar a sua faculdade, você vai fazer, meu sonho é fazer arte. Não, arte não dá dinheiro não, meu fulano, o que dá dinheiro é isso aqui. Então eu vou pagar, mas eu vou pagar para você fazer o que dá dinheiro. Sim. Só que ela não quer fazer a outra coisa, ela quer fazer arte. E ela pode fazer arte e ser muito feliz. Sim. Só que aí você pega a fórmula e quer encaixar na pessoa. Sim. E é por isso que não vai dar certo. Aí você vai dizer, não deu certo porque ela não era esforçada, não. Sim. E é bem legal tu falar sobre isso, que aquilo que eu tava falando, né? Sobre adaptabilidade no contexto inicial que eu tava dizendo e a fixação por uma coisa. Porque quando você tem a adaptabilidade do seu lado, quando você pode se adaptar a algo, você vive as suas experiências e as suas experiências vão lhe ensinando o caminho que você acha melhor de seguir. Como, por exemplo, eu um dia entrei na faculdade de psicologia pensando, eu vou ser clínico psicanalista. Aí em um semestre, né? É verdade? Então, aqui, né? Cadê os livros do Freud? Tem alguns por ali ainda, que a maioria eu dei. Pronto, tá ali. Tem um ali, ó. Só pra te vir de exemplo. Mas é bem legal porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei com esse pensamento fixo, tipo, eu vou seguir isso daqui. Aí veio uma frase de um professor falando consideração positiva incondicional. O que é isso? Essa frase me chamou a atenção. Aí eu comecei a estudar e fui lendo os livros do Carl Rogers e tudo mais. Gente, que cara legal. Parece velho e gente fina. Ele é muito bonzinho, ele é muito fofinho. Aí o tempo passou, eu já estava me apaixonando por Rogers, me veio a oportunidade de entrar numa formação no começo da faculdade. Eu entrei nessa formação, concluí e nesse momento eu parei, caramba, é a CP o que eu quero.
Chega no final da faculdade, eu olho pra ACP e falo, beleza, agora que eu terminei a maior parte das leituras obrigatórias, eu sinto que tem outra coisa que tá faltando em mim. Aí fui procurar pessoas próximas do Roger. Cheguei na psicologia positiva, hoje eu tô tentando entrelaçar os dois para encontrar a minha prática. Sim. E no meio desse exercício, aquela visão que eu tinha de a clínica fechada, etc e tudo mais, está começando a vir para como é que eu posso atingir as pessoas que querem crescer na vida. Sim. Porque em uma palestra uma jovem chegou para mim e falou: cara, eu acho muito foda ver pessoas assim como você, como meu professor e tudo mais e tal, mas eu queria ter esse estalo, porque a realidade é muito difícil, é muito complicada. E eu comecei a pensar, pô, como é que eu posso atingir essa jovem? Como é que eu posso atingir o jovem, o adulto ou qualquer pessoa que queira ter um acesso à psicologia de maneira positiva para que ele cresça na vida? Então, daí é onde vem assim, o que você vai fazendo na sua vida, como você vai construir na sua carreira. Não pode ser baseado num fim, ele tem que estar sendo construído ali nos meios. Chegar no fim, beleza, é massa. Sim. Mas você não é obrigado, tipo, seu pai nunca lhe obrigou a jogar Mario até o final até o final do jogo. Amo Na Mario, verdade, apaixonada Mario. nossos pais chegavam pra gente e falavam: para de jogar, você tá estragando a sua vida. Não tá, cara. Isso daí é uma das coisas que prova que tudo aquilo que a gente ouviu muitas vezes na nossa vida, de tipo, vá até o fim, faça até o final, não sei o quê. Mas, gente, vocês não me deixaram nem jogar videogame até o final da fita. Sim, é boa analogia. Não é não? Boa. Então, tipo, usem isso com seus pais, sejam expulsos de casa. Mentira, gente, mentira. E a gente não tá aqui pra arrumar confusão, viu? Mas, ué. Acabou de ter um filho. Deixa Não, eu minha contar. filha, ela tem grandes planos pra vida dela que ela vai desenvolver ainda. Sim. Ela já desenvolve, viu, gente? Sim, Ela já tem um método próprio de sair dos cantos quando ela quer. isso aí ela já tem. Exatamente. E eu acho que assim, um outro alerta que a gente quer trazer aqui, muito importante, é, gente, cuidado com receita pronta, por favor. Cuidado com 5 passos para mudar sua vida em 5 dias. Gente, cuidado com isso. Não existe receita de bolo. Cada ser humano é único, cada ser humano vai achar o seu caminho. Tem gente que vai chegar até o fim, tem gente que não vai chegar até o fim. Assim, é tão complexa a situação que, tipo, cuidado com esses livros que vende ali, hábitos atômicos. Eu tava vendo outro dia. Hábitos atômicos, mude seus hábitos. Gente, ó, não perde dinheiro não, gente. Porque isso aí, não existe receita pronta pra nós. A gente vai precisar encontrar o nosso próprio caminho. Vamos olhando, conhecendo as histórias de vida das pessoas. Pega o que faz sentido pra você, que você acha. Porque o que acontece que eu vejo com essa questão de receitas prontas? Quando a pessoa não consegue aplicar aquilo na vida e, tipo, não dá certo, porque não vai dar certo, gente, não tem como dar certo, a pessoa, isso gera ansiedade, isso gera culpa, isso gera uma baixa autoestima, porque, tipo, ai, mas tá aqui 5 receitas pra ser super feliz e eu não tô super feliz. Mas é isso, gente, não existe receita. Você tem que encontrar seu próprio caminho. Caminhante, caminho se faz ao caminhar, né? Exato. Então, assim, cuidado, viu? Você pode É um até alerta. ler Hábitos Atômicos. Mas acho que o mais importante é você conseguir desenvolver um pensamento crítico. Isso. De entender Exatamente. quem você é, o que faz sentido pra você, de dizer, não, eu acho que isso aqui faz sentido, experimentar e dizer, não deu certo, ok, não deu certo, então eu vou, não serve pra mim. E você, eu sei, a gente tem uma coisa, né, assim, de quando a gente tá passando por momentos de paternidade, luto, sempre vem alguém e diz, eu já passei por isso. E é bom você saber a experiência do outro, entender o que ele fez que não deu certo, mas é só você que vai saber qual é o seu caminho. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Isso é épico, que tipo, agora vem aquele momento Fernando pai, né? Minhas avós, as avós da minha filha são experientes.
tipo, famílias grandes e tal, etc e tudo. Sendo que a minha filha nasceu numa época onde as TVs funcionam de uma maneira diferente. E ela nasceu com TV em casa. Eu nasci com TV em casa, sou menininho da cidade. Você fala, Fernando, sobe uma árvore. Eu, para. Então, é muito diferente como as coisas funcionaram pra mim e agora com ela. Muda completamente mesmo. Então, às vezes eu tô ali conversando com a minha mãe, a bebê começa a chorar, ela fala, isso são gases, eu não, é sono. Aí ela, como é que você sabe? Eu, desse jeito, aí pego, começo a dançar com a minha filha, dá alguns instantes, tá lá, ela fingindo de morto. Aí eu vou, boto ela pra dormir. Como é que tu sabe? Mãe, tem 3 meses que eu tô no intensivo com esta criança. Eu só fico algumas horas na segunda-feira longe dela, todo o resto do tempo não. E é diferente a experiência que a senhora teve comigo, com a minha irmã, da experiência que eu tenho com ela. Totalmente diferente. Aí hoje a minha mãe chega pra mim, quando a bebê começa a chorar, ela me respeita o suficiente pra perguntar, diz o que é que eu tenho que fazer? Com aquele ódio Mas é aquela coisa que diz assim, eu criei 2 e você hoje disse que eu não sei fazer nada. Não, mãe é dramática, assim, né? Vê o drama todinho, né? Como diz no caso Mila, um filho não é pra mãe, um drama, né? O drama todinho. Mas é isso, assim, é exatamente você. E que tipo, você não sinta culpa se a experiência do outro não fizer sentido pra você, tudo bem, só você vai dizer o que faz sentido pra você, né? E não, porque eu acho que as pessoas sentem muita culpa e acham que estão fazendo errado, por exemplo, principalmente na questão do luto. Já era pra eu estar bem. Gente, não já era pra nada, assim, você tem o seu tempo de elaboração, cada ser é único, então respeite, acolha e vamos lá, né, caminhando. Um dia de cada vez com a noite no meio. E, gente, se tem uma coisa que mobiliza o ser humano de hoje, é a culpa. Tipo, sei lá, eu não sei quando foi que isso mudou, mas a culpa se tornou uma coisa muito séria. Muitas vezes dentro do consultório, eu consigo perceber que para as pessoas a autorresponsabilidade, ela não chega com um conceito de autoavaliação. Que se você tiver só a autorresponsabilidade, se torna muito simples você pegar uma pequena falha e tornar essa pequena falha uma coisa gigante. De tipo assim, isso daqui vai definir o resto da minha carreira. Não, cara. Isso daqui define esse momento da sua vida. Esse recorte. Exato. E tipo, como as pessoas elas estão tendo muita dificuldade em lidar com essas duas coisas, elas ouvem a autorresponsabilidade de influências e outras pessoas, e os influencers falam, olha, a autorresponsabilidade é isso. Mas para ter a autorresponsabilidade você precisa olhar quais foram as suas experiências diante disso. Você sabia o que você estava fazendo? Diante do que você estava fazendo, qual o tamanho do erro que você fez? Né? Diante disso tudo é que você vai chegar numa equação equilibrada daquilo que você poderia fazer e uma nova solução. Outro ponto. Além da autorresponsabilidade, considere o que o ambiente estava me dando. Que uma coisa é você ser, por exemplo, minha esposa é confeiteira. Aí a pessoa chega pra você e entrega farinha de trigo, água e açúcar. Dá pra fazer coisa? Dá. Precário, mas dá. Então, é necessário você ter essa consciência de que, às vezes você é uma pessoa que trabalha bem, mas você vai estar num ambiente que não lhe reconhece, que não é fácil de trazer essas coisas. Então, hoje a gente fala sobre qualidade de vida do trabalhador. É um contexto massa, sendo que a gente precisa também conversar sobre a remuneração do trabalhador. E unir essas duas coisas para que a gente possa ter essa prosperidade, o capital girar, a gente poder viver a qualidade de vida fora e dentro do trabalho, otimizar as relações. Porque a maioria dos problemas das 14 horas é porque a gente se esquece cada vez mais do humano e a gente valoriza cada vez mais o que é externo. E diante disso a gente perde as experiências de redescobrir aquilo que é importante para nossa vida. A gente perde as experiências de encontrar as nossas fórmulas, porque já estão trazendo as fórmulas de fora. Então é bem legal a gente poder pensar nesse conceito. Na minha vida como um todo,
o que eu já vivi desses 21 hábitos? Quantos hábitos eu já adquiri na minha vida? E agora, os próximos hábitos que eu quero adquirir, eles estão ligados àquilo que eu já construí na minha vida, ao que eu quero construir daqui pra frente? Sim. Importante. E eu fiquei pensando, de um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, que essa questão dessas 14 horas de trabalho, esse esforço, o Byung-Chul Han faz essa transição, né, da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. E que a gente é muito exigido, né? Assim, me assustou na pandemia as pessoas se cobrando produtividade em plena uma pandemia, sendo que, tipo, gente, só de se manter vivo já tá massa, assim. Se proteja, se mantenha vivo, vamos tentar aqui administrar a ansiedade, que foi um contexto dificílimo, e aí as pessoas ainda se cobrando por produtividade. Então a gente internalizou essa questão do desempenho, a gente internalizou nosso próprio algoz, nós somos nossos próprios algozes, né, de que eu tenho que fazer mais, eu tenho que ganhar mais. E aí, assim, pro meio de produção, isso é extremamente lucrativo, né? Porque a gente virou nosso pior patrão. Nós somos nossos piores patrões. Sim. Então tem tudo isso, assim, além de precarização em muitas empresas, não tem qualidade de trabalho, não tem remuneração, nós estamos nos exigindo demais também. Então a gente precisa estar atento a essa cilada que a meritocracia traz, né, muito forte, que trabalhe 14 horas, que não tem pobreza que sobreviva a isso, né? Então eu acho importante falar sobre esse ponto também, né? Qual era a frase que estava ali? Era autorresponsabilização. Vamos ver aqui. Vamos ver a frase aí que a gente colocou as frases. Olha, vai, não tem. Né? Tudo é uma questão de autorresponsabilização. E é muito osso a gente ouvir essa frase porque o ambiente que a gente vive, ele é muito nocivo. Fernando, você é comunista? Não. Você é anticapitalista? Também não. Mas eu não sou a favor da concentração de capital. Sim. Isso é um fato. Também. Então, tipo assim, quando a gente vê a problemática que a gente vive hoje, a gente vê muita dificuldade em o quê? A gente diminuir as taxas de desemprego. Problema social, beleza. A gente gera emprego, faz isso, faz aquilo, as taxas de desemprego sempre oscilam, etc e tal. Mas isso é o funcionamento do capitalismo. Porque se houver uma oferta muito grande, não vai haver procura. Então isso funciona também no mercado de trabalho, que é você tá vivendo dentro de uma coisa onde, beleza, eu tenho uma empresa, eu tenho como contratar uma mão de obra mais barata. Então, eu preciso do desemprego para poder sustentar isso. Senão, eu posso contratar uma pessoa que vai fazer um trabalho X e eu não posso exigir mais dessa pessoa porque ela está segura dentro do emprego. Sim. Então, eu preciso do desemprego para que as coisas funcionem. E quando a gente entende essa lógica, a gente começa a entrar. Beleza, então agora o mundo olha para mim e diz: eu tenho que me tornar o meu empreendedor de si. Aí nessa hora você vai começando a se sobrecarregar porque você tenta ser a empresa de um homem só. Sim. Aí dentro dessa era de influências e etc, a gente não tem acesso a todos os movimentos da pirâmide de Maslow. A gente só acessa na internet o topo da pirâmide de Maslow, que é o influencer trazendo que está realizado, é o influencer trazendo que está vivendo bem da vida. E quando a gente não acessa isso, a gente vai pro extremo oposto, que é a total precarização, que é quando o influencer aparece todo zoado, dizendo: eu não devia ter feito isso, que não sei o que, ou então acabei de ser mãe, olha como é que eu tô acabada. E tipo, a gente vê os dois pontos da pirâmide de Maslow, a gente não vê o equilíbrio. A gente não vê o meio termo. E é ali onde a vida acontece. É ali onde estão os corres que a gente vê a pessoa procurando um patrocinador, a gente vê a pessoa procurando algum outro tipo de coisa, pedindo like, pedindo isso, pedindo aquilo. A gente não tem muito acesso a isso. Então quando a gente chega no influencer e vê, a gente... Tá, como é que começou a história desse influencer aqui? Sim. E muitas vezes é difícil a gente acessar a história daquele influencer ou acessar a história daquela pessoa que criou um conteúdo específico X. Sim. E é bem legal a gente poder ter isso. Por exemplo, Fernando, eu quero ser como fulano de tal. Vá lá no Instagram do fulano de tal e desça para a primeira postagem do fulano de tal para você ver como é que ele era. No começo, assim, no ralé.
você vai se sentir muito melhor do que você olhando pra ele hoje. Sim. Outra cilada é a rede social, mas tem que tomar cuidado também, porque quem vê post não vê realidade, né, gente? Aí é isso, no primeiro post talvez você se conecte muito mais com a pessoa do que agora. É isso. E cara... Mas aí essa pessoa que ela cresce, ela quer vender como é que chega onde ela chegou. Exato. É isso, só o que tem hoje em dia, viu? Psicólogos não fazendo isso. Mas deixa pra lá. Não, vamos falar mesmo. Porque É verdade. Você começou de um jeito no Instagram e aí hoje o Instagram da psicologia ele tá assim meio pasteurizado, né? Parece que todo mundo tá fazendo a mesma coisa, né? Tirando com a foto, com aquela paleta, como é que é? Tons pastéis, foto de executiva, mulher de negócios, né? Psicóloga que ela sabe qual é o seu problema. Beleza, gente, é ok, né? O marketing tá aí pra vender coisas. Nada contra você que tá aí fazendo essa vibe, mas é como se fosse dar certo pra todo mundo. Só que tem gente que não... Tipo assim, ela paga o curso pra aprender, só que ela não se conecta porque ela não é essa pessoa. Exatamente. De mulher de negócio que vai tirar aquela foto sépia, né? Com um palitozinho dela, a caneca assim, né? Fazendo pose. Tablet. O que ela quer é acolher, ela quer mostrar que ela é uma psicóloga, né, que nem a gente fez na mentoria, né? Sim. O que é importante pra você que as pessoas entendam que você é. Sim. E aí fica essa coisa de que ela vai se sentir uma psicóloga horrível, que ela foi a única pessoa desse curso que vendeu milhões e que tem várias pessoas aí dizendo que deu certo, que lotou a agenda, 10 mil reais, lotei a agenda e ela vai ser a única pessoa que não conseguiu. Sim, aí ela vai achar que é porque não seguiu esses passos. Assim, a gente mesmo teve muito esse movimento. Eu e Larissa e Ludmilla, nós fizemos fotos em estúdio. Aquilo não fez o mínimo sentido pra gente. Primeiro que tava caótico, foi bem caótico. Aquelas fotos não fizeram sentido. Foi bem interessante porque a gente já foi destoante nas fotos do estúdio, porque a gente foi com as roupas que a gente se identificava e com a imagem que a gente queria passar. Mas naquele contexto de estúdio a gente não se identificou. E aí foi interessante que a gente fez um movimento de a gente contactou um fotógrafo que a gente ama, inclusive, que é o Gabriel Frank. E aí nós fizemos fotos finalmente que transpareciam aquilo que a gente sempre quis transparecer. E aí a gente foi de roupa colorida mesmo, pé descalço, em pleno Parque Adair Barreto, que é aqui em Fortaleza. Vulgo Cocó. E as fotos ficaram lindíssimas, assim, eu amo essas fotos, assim, Gabriel também foi muito sensível no estúdio, as fotos tudo repetidas, né, Larissa? Assim, o fotógrafo mandava umas poses fixas. E o Gabriel, assim, foi muito sensível. E as fotos, a gente não tem fotos iguais. Ele tirou nossas fotos, cada uma de uma, porque ele percebeu, cada uma de um jeito, eu vou tirar a foto de cada uma de um jeito, e assim, as fotos ficaram fantásticas e transmitiram quem nós somos. E é isso. E é assim, nada contra você que tá tentando ajudar outros psicólogos mas o que eu acho que é importante a gente entender é a singularidade, né? Existe na psicologia um processo de orientação profissional, que também serve para psicólogos. Só que é importante você entender que vai ter pessoas que isso não vai funcionar. E que ficar aí vendendo fórmula, né, de marketing, de coisa, é complexo. Até porque a psicologia ela tem um código de ética bem estrito. A gente não pode sair por aí fazendo tudo de qualquer jeito. Sim, a gente precisa ter cuidado na produção de conteúdo, ter responsabilidade de como a gente transmite a mensagem. É importantíssimo tudo isso. E uma coisa muito forte do que vocês estão falando é o processo de maturidade, ele é diferente para cada pessoa. Sim. Como, por exemplo, vocês praticamente saíram da faculdade, entenderam o viés que vocês queriam trabalhar e vocês mudaram já... Foi o quê? Ano passado que vocês mudaram as fotos? Foi tipo assim, a gente fez as fotos em outubro, quando foi em agosto a gente já fez em agosto do ano seguinte, menos de um ano, a gente já fez uma outra sessão de fotos. Pronto.
o meu primeiro ensaio, eu me lembro que eu tinha ouvido todas as coisas, etc. Foi um movimento importante? Foi. Começo de carreira ele foi bem interessante por esse movimento, mas as minhas críticas sociais começaram a bater na minha postura diante do Instagram. Porque as primeiras fotos são aquelas fotos de perfil, segurando uma caneca na frente de uma janela, que tem uma paisagem e tal. E eu ficava assim, caramba, estou no topo do mundo. Mentira, ralé, não tinha um cliente no consultório. Mas, tipo, eu comecei a questionar, tipo, é esse status que eu quero vender? É esse público que eu vou atingir? Não, não é. Até hoje eu tenho muita dificuldade de atingir o meu público, mas, tipo assim, fui começando a perceber que aquilo não era eu. Foi exatamente isso que a gente sentiu. Exatamente. Sendo que o processo de vocês foi 1 ano. O meu processo foram 3 anos mudando até eu chegar a tipo assim, não, cara, agora eu preciso assumir essa pauta negra porque é uma coisa que me afeta, que afeta outras pessoas e eu quero ajudar as pessoas dentro dessa temática. Então, para você viver essa mudança, você tem que estar num constante, como é que eu tô me sentindo aqui? Para onde é que esse movimento vai me levar? Sim. Que é realmente vivendo aquilo que você está fazendo. Sim. Senão eu poderia hoje estar numa condição financeira bem melhor, bem mais tranquila e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu estaria atendendo as demandas que eu gosto de atender hoje. Sim. Que é tipo, tem alguns clientes que chegam pra mim, Fernando, eu vou te perturbar, minha querida, você tirou a minha manhã do meu horário. Então, tipo assim, você tirar a minha manhã é por consideração, porque eu gosto desse atendimento aqui, eu gosto de trabalhar essa temática aqui. Sim. Sim. E tipo, você ter essa mobilização, aí não espere por motivação, porque motivação oscila, o caralho. Que tipo, quando você tem uma motivação, a sua motivação interna, quando chega a oportunidade de você ligar a interna com a externa, querido, você vai longe. Você estuda, você vai atrás do caso, você se preocupa mais com o caso, você vive aquilo dali. Né? Exato. Então é muito importante você ter noção de que tipo, a disciplina ela é importante? Ela é. Agora, a motivação é o turbo da disciplina. Então, tipo, não confie na motivação, confie. Brother, vai de cabeça na motivação. Agora, tem a disciplina que é pra você fazer o quê? Você vai no caminho, tá ali lento, devagarzinho, etc, por conta da disciplina, todo dia melhorar 1%. Chegou o dia da motivação, você melhora 10 num pulo e segue. Então, pessoal, nós tivemos problemas técnicos e infelizmente a gente não teve como deixar o vídeo todo em long play. Sim. Mas foi ótimo a gente ter essa experiência, a gente sente que falou bastante sobre as temáticas, as meninas querem sair, eu vou cuidar da bebê. Então, unindo todos os úteis aos mais diferentes e agradáveis, e a gravação tá rolando na sexta-feira à noite. Sextou, gente. A gente ama vocês de verdade. Então não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir isso para dar aquele pontapézinho na vida. Se você tiver dúvidas, sugestões ou qualquer outra coisa, deixa nos comentários que a gente agradece muito. E não se esqueça de se inscrever no canal que você também ajuda a gente a crescer dessa forma. Em breve nós estaremos também no TikTok. Você conhece o nosso Instagram, por mais simples que seja, assim como o nosso canal. E qualquer coisa, estamos disponíveis em todas as redes sociais que vocês conhecerem a gente, tá bom? Até Meninas? o próximo episódio, gente. Tchauzinho. Até a próxima. Valeu!